Olá a todos. Pessoal, vamos continuar hoje mais um vídeo. Hoje eu vou é um vídeo mais ou menos curto também. Eu vou continuar com aquele tema, né? O livro de Enoque na patrística. Como eu sempre falo, não que os pais citem o livro de Enoque, mas sobre a interpretação que os pais apostólicos, os pais da igreja, alguns escritores da patrística, a interpretação que eles faziam de Gênesis 6, de 1 a 4. Alguns como sendo anjos, outros como a interpretação setita, que na verdade eu estou trazendo essas citações dos pais para vocês verem como sempre, na origem, né, como a fragilidade dessa interpretação setita, né? Desde ser uma origem gnóstica e também assim, olhando a interpretação que alguns pais deram para a interpretação setita, é muito infantil. Mas eu sempre falo, torno a dizer, né, todo o meu respeito aos pais apostólicos, pais da igreja. Mas nessa parte, né, infelizmente, vocês vão ver pelas leituras, já nos outros vídeos vocês devem ter percebido, né? A interpretação exótica de Santo Atanásio, de Efrêmio, Sírio e outros, né? E hoje eu vou continuar nessa sessão o livro de Enoque na patrística, trazendo mais alguns pais. E eu vou começar com Tertuliano, apesar que eu já tinha citado o Tertuliano no vídeo 1 dessa série, né, Pais da Igreja. Eu citei a de idolatria, só duas sessões, né? Hoje eu vou citar mais outras obras de Tertuliano. E ainda tem muita coisa pela frente, mas eu vou devagarzinho e a gente chega lá, né? Então, Tertuliano, você já sabe, né? Ele nasceu por cerca do ano 150 e faleceu assim por volta dos anos 230. Vou trazer mais, vou repetir os dados sobre ele, né? Em suas muitas obras, ele fez várias referências ao livro de Enoque, o qual ele colocava entre as escrituras sagradas, né? Eu já citei várias vezes que ele considerava o livro de Enoque como escritura sagrada. E a respeito dos anjos caídos e sua atuação entre os homens, né? Em sua apologia, ele explica a existência de demônios que são a raiz da maldade da doença, para realizar milagres e até mesmo curando as doenças, desviando as pessoas do verdadeiro Deus para a idolatria. Aprendemos, né? Aprendemos em geral, pelos livros sagrados, isso é ele falando, né? Que de certos anjos que escolheram livremente se corromper, surgiu uma raça de demônios, que foi condenada por Deus junto com a raça de seus progenitores e junto com aquele a quem já nos referimos como seu chefe. Na mesma de idolatria, né? De idolatria, livro 4, verso 2. E aqui tem o que eu já falei no outro vídeo, não vou citar, vou passar para frente. Ainda na obra Idolatria, Tertuliano ele ataca a astrologia, porque essa é especificamente a arte ensinada pelos anjos caídos. Ele pega pesado, né, com a astrologia. Aí ele diz, né, esses anjos que abandonaram Deus e eram amantes das mulheres, também eram os traidores dessa curiosidade, ou seja, a astrologia. E, portanto, também foram condenados por Deus. 33 na sua de idolatria. O livro 9 seria quem procurar na patrística latina seria na página, eu não confirmei agora, mas eu não citei aqui. Vamos para frente. Em sua obra sobre a oração, Tertuliano comenta a frase "por causa dos anjos", em 1 Coríntios 11:10.
Referindo-se a Gênesis 6:2, essas poucas palavras significam, segundo Tertuliano, que ele, Paulo, afirma que as mulheres devem se cobrir por causa dos anjos, pois os anjos abandonaram Deus justamente por causa das filhas dos homens. Isso está na obra De Oratione. De Oratione. Na Patrística Latina, na página 1186, 1186, que são duas colunas, né? Cada coluna conta com uma página. Eu marquei, selecionei em cor-de-rosa aqui, continua aqui em cima. Não, na verdade continua na página seguinte, eu imprimi só uma página. Mostrando novamente, mas acho que é um trechinho curto. Em sua obra intitulada Sobre o Véu das Virgens, Tertuliano escreve: elas deveriam se cobrir por causa de uma face tão perigosa que lançava pedras de tropeço até o céu. Aí eu coloquei em latim aqui, mais ao pé da letra, né? Seria, portanto, um rosto tão perigoso deve ser esboçado, ou delineado, né? Cujos escândalos subiram ao céu. Na obra Virginibus Velandis, na Patrística Latina, volume 2. Na página 899. Aí eu marquei aqui. Quem puder ler depois. Quem quiser souber latim, né? Isso aqui é mais para documentar, né, que eu estou falando. Eu não falo nada, não gosto de falar nada por mim. O que eu falo eu gosto de mostrar as obras, né? Inclusive eu estou usando um livro muito bom, eu estou usando como base, né, essa obra que eu já citei em outros vídeos, né? O autor é Jaap Doidens. É um livro editado pela Abril, editora holandesa. Os Filhos de Deus em Gênesis 6, de 1 a 4. A história da exegese, a análise e história da exegese. Um livro muito bom. Em sua obra Contra Marcião, Tertuliano, quando expõe sobre a carta de Paulo aos Efésios, que ela chegou a ser considerada por Marcião como a carta aos Laodicenses, ele diz que a escrita de Paulo sobre a maldade espiritual implica que o apóstolo sabia que nos céus operavam os espíritos imundos dos anjos, os quais também foram aprisionados por pecar com as filhas dos homens. Na obra Adversus Marcionem, na Patrística Latina, volume 2, livro 5, verso 18. Como eu sempre faço, eu marquei em vermelho o trecho onde está a citação. Tertuliano, ele discute amplamente como os anjos caídos ensinaram às mulheres o uso de joias e cosméticos em sua obra De Culto Feminarum, o culto das mulheres, né? Explicando as atividades dos anjos caídos de maneira que, da maneira como isso pode ser encontrado em 1 Enoque, capítulo 8. Capítulo 8. Eu já li várias vezes, acho que não convém ler agora, se for curto. Fala assim, né? E Azazel ensinou ao povo a arte de fabricar espadas e lâminas, e escudos e armaduras, e ele mostrou para suas escolhidas os braceletes, decorações, o sombreamento dos olhos com antimônio, a ornamentação, o embelezamento das pálpebras, todo tipo de pedras preciosas e todos os tipos de tinturas e a alquimia. E havia muitos ímpios, e eles cometeram adultério e erraram,
e toda a sua conduta se tornou corrupta. Aí segue, capítulo 8 de 1 Enoque. De culto feminarum. Aqui eu imprimi só a primeira página, na Patrística Latina, volume 1. Ele vai falar, é longo, né? O capítulo 1, 2 e 4. Aqui está só um trechinho. Eu esqueci de imprimir o resto. De feminarum. De culto feminarum. Patrística Latina, volume 1. Tertuliano, ele considerava possível que Noé tivesse levado o livro de Enoque consigo para a arca, ou restaurou o seu conteúdo, né, o livro, por inspiração divina após o dilúvio. Ele acrescenta que Enoque possui um testemunho da carta de Judas. E é acrescentado que Enoque possui o testemunho do apóstolo Judas. Na obra De Culto Feminarum também. Feminarum. Esqueci de mostrar aqui apologéticos, mas acho que não deu para vocês entenderem. Agora eu vou citar Metódio de Olimpos. Metódio produziu uma obra intitulada Sobre a Ressurreição, na qual ele refuta a tese de Orígenes, segundo a qual, né, essa tese, o corpo humano aprisiona a alma. Em uma parte dessa obra, resumida em uma obra de Fócio, Metódio é citado como tendo dito que esta é a natureza dos anjos, que eles foram criados por Deus com o propósito de cuidar das estruturas criadas por ele. O diabo, como um desses anjos, perdeu essa posição, semelhantes aos que depois cobiçaram corpos e tiveram relações sexuais com as filhas dos homens. Está na obra Méthodos de Resurrectione. A Patrística Grega, volume 18. Está em grego, quem quiser ler depois. Assim, Metódio pode ser visto como um representante da interpretação angélica de Gênesis 6, 1 a 4. Aí vou seguir com Cirilo de Alexandria. Ele nasceu em 378 e faleceu em 444. Cirilo de Alexandria escreveu um tratado sobre o Pentateuco intitulado Glafira, ou Comentários Elegantes. No livro 2, ele comenta sobre Noé e a arca, explicando que os filhos de Deus são descendentes de Sete. Aí ele diz, né, que justamente entendamos que essa passagem também é muito confirmada pela interpretação de outros tradutores. Áquila diz: quando os filhos dos deuses viram as filhas dos homens, ele fala assim, por outro lado, em vez de filhos dos deuses, Símaco traduziu a expressão como filhos dos governantes. Eles chamaram os descendentes de Sete e Enos de filhos dos deuses, ou melhor, filhos dos governantes, por causa da piedade e bondade que havia neles, e porque eles podiam derrotar todos os adversários, enquanto Deus, suponho, com toda a probabilidade, veio em seu auxílio e tornou-se conhecido a essa geração piedosa e santa que não foi misturada com aquela outra, ou seja, com os descendentes de Caim e, além disso, de Lameque. Então vocês percebem, né? Muito frágil essa interpretação. Embora Cirilo de Alexandria estivesse familiarizado com a interpretação de governantes de Símaco, derivada da exegese judaica, ele interpreta a tradução da expressão filhos dos deuses em Áquila e filhos dos governantes em Símaco como referindo-se aos setitas. Cirilo também opta por uma interpretação passiva do verbo epikalistai, na tradução da Septuaginta de Gênesis 4, 26. É aquele esquema da interpretação exótica, né, de Santo Atanásio.
Ele diz, né, Enos esperava ser chamado com o nome do Senhor, seu Deus, por outros, isto é, ser chamado de Deus. É muito estranho. Aí continua, né? É por isso que também a descendência de Sete pode ser chamada de deuses. É muito forçado, muito forçado. E ele, Noé, foi o 10º de Adão, na genealogia de Sete, tendo se estendido até a ele, que nasceram de Enos, que foi chamado por Deus, deveria ser chamados por todos de deuses. É muito puxado isso. Cirilo dá uma explicação semelhante em seu livro contra Juliano, o imperador apóstata, que argumentou, baseado em Gênesis 1-4, que há mais de um filho de Deus, pois Moisés chamou os anjos de deuses. Cirilo, então, explica que essa passagem pertence a duas linhas, a de Sete e de Caim. As raças não se misturavam entre si, e das impuras, os puros eram separados, a quem, portanto, chamavam de filhos de Deus nos tempos de Noé. Eu separei aqui, esqueci de citar, mostrando para vocês, mas as obras que foi citado aqui está em Patrologia Grega, volume 69, página 53. Tem em grego e latim. Quem quiser depois souber ser leigo, né? Grego, quem souber ler. Confirmando. Patrologia latina, grega 69. Também na patrologia grega 69 também. Está marcado aí. Em grego e latim. Quem quiser parar o vídeo e quiser ler, acho que dá para ler. Também na patrologia grega, o mesmo volume 69, esqueci de dizer a página aqui, volume 69, página 48, e continuando no mesmo volume, página 52. Quem souber ler grego, latim. Mas na verdade é mais para documentar, né, que eu estou falando. E na patrologia grega, volume 76, página 956, em grego. E latim do lado. Depois passamos para Teodoreto de Ciro. Ele nasceu em 393, faleceu em 458. Teodoreto de Ciro rejeita a interpretação angélica em palavras fortes. Na pergunta de quem Moisés chama de filhos de Deus, ele responde: algumas pessoas estúpidas e muito tolas os entendem como anjos. E ele continua explicando como os setitas são chamados de filhos de Deus e que em certo momento eles se misturaram com os cainitas. Curiosamente, Teodoreto fornece citações literárias das interpretações do Antigo Testamento de Atanásio, com algumas pequenas alterações. O historiador disse que Sete nasceu de Adão e Enos de Sete. Aqui é ele falando, né? Mas acrescenta, ele esperava invocar o nome do Senhor Deus. No entanto, Áquila traduz isso da seguinte maneira: então começou o processo de ser chamado com o nome do Senhor. A palavra pronuncia como ele, ou seja, Enos, como o primeiro, como resultado de sua piedade, obteve essa denominação divina e foi chamado de Deus por seus contemporâneos, de onde os que nasceram dele levaram o nome de filhos de Deus. Não tem explicação isso, né? Assim como nós também, pelo nome do nosso Mestre Cristo, somos chamados de cristãos.
Pois a geração de Sete foi segregada e não se misturou com o povo de Caim, por causa da maldição que foi lançada sobre ele pelo Deus do universo. Mas depois de muito tempo, aí corta um pouco, eles olharam para as meninas bem formadas da família de Caim e, encantados, como é provável, pelos instrumentos musicais que foram inventados por eles, eles tiveram relações sexuais com essas meninas e assim destruíram totalmente sua nobreza ancestral. Que na obra Teodoreto de Ciro, questões em Gênesis 6, está na Patrologia Grega, volume 80, página 148. Está aqui embaixo. Essa pequena citação. Várias observações podem ser feitas. Em primeiro lugar, Teodoreto sabia sobre a interpretação angélica. Em segundo lugar, Teodoreto também baseia sua interpretação de Enos, sendo chamado de Deus, em sua compreensão da voz média do verbo sempre confundo essa palavra, epikalestai, palavra grega, epikalestai, em Gênesis 4, 26, da Septuaginta, como tendo um significado passivo. A mesma interpretação de Atanásio. Quem viu o vídeo de Atanásio vai entender aqui que essa interpretação passou para frente. Em terceiro lugar, Teodoreto baseia sua interpretação da passagem na tradução variante de Áquila, de Gênesis 4, 26. Em quarto lugar, a referência a instrumentos musicais por meio dos quais os setitas foram seduzidos é característica da tradição siríaca. Pessoal, confirmando, eu estou tirando algumas falas desse livro, né? Sobre as citações da patrologia, eu citei as obras, né? E essas observações aqui eu tirei desse livro. Eu vou citar agora Basílio de Seleucia. Ele nasceu em 435 e faleceu em 468. Basílio de Seleucia responde em seus sermões à pergunta sobre quem são os filhos de Deus. Aí ele diz, né, alguns imaginaram que com esse termo os anjos são indicados, mas segundo Basílio, os filhos de Sete são chamados filhos de Deus, levando esse nome como símbolo de seu relacionamento com Deus. Aqui fica, bem curtinho. Não sei se eu li direito para vocês aqui, né? Mas isso mesmo. Basílio de Seleucia, Horácio, capítulo 6, a Patrologia Grega, volume 85. É isso aí. Então, confirmando, né, essa obra, alguns dados eu peguei dessa obra. Dá para ler bem aqui. É muito escuro. Jap Dodens, da editora Abril. Então, pessoal, continuando, torno a dizer que o único caminho da salvação é Jesus. É bom, eu tenho que falar por causa de muitas pessoas assustadas, né? Houve muita fantasia sobre o livro de Enoque na internet, e eu espero estar contribuindo para tirar essa mancha, né? Porque, infelizmente, o que tem de vídeo sobre Enoque, com pessoas que não entendem nada sobre o assunto, eles pegam de um, passa para outro, para outro, e
E outra coisa, né? Infelizmente, é livro tudo fora de padrão, traduções sem origem, é uma pena isso. Então, pessoal, ficamos por aqui. Ficou 25 minutos, ficou até longo. E ainda tem muito sobre patrística. Eu quero fazer também um vídeo só sobre Lutero e Calvino, algumas interpretações que eles tinham, né, também sobre essa passagem de Gênesis 6, de 1 a 4, que é o que pega muito, né? Infelizmente, é triste, né? Mas vocês vendo essas passagens aqui na interpretação setiana é muito frágil, é muito infantil. É tudo baseado assim, em lenda, pensamento assim fora da Bíblia, né? É lamentável. Mas eu torno a dizer, né? Os pais da igreja, eles também estavam no início, né? Não tem o que se falar muito também, né? Eles fizeram o possível, né? E aí cada um tem uma cabeça, mas o principal, a salvação por meio de Jesus, isso eles foram impecáveis, né? Mantiveram a palavra sadia até chegar em nossos dias. Então, pessoal, ficamos por aqui. Até a próxima, então.